Vamos explicar como instalar o nosso condicionador de ar tipo split através dos principais passos de instalação. A tubulação pode ser montada em várias direções diferentes. A mangueira de drenagem pode ser montada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. É fácil conectar a tubulação interna. Escolha o condicionador de ar com a capacidade apropriada para a quantidade de calor do ambiente em que será instalado. De onde vem o calor? O calor vem de fora. Vem também dos equipamentos elétricos, do próprio corpo humano. Avalie bem todas as fontes de calor do ambiente. Nunca subdimensione o condicionador de ar. Vamos explicar as principais ferramentas necessárias para a instalação. Furadeira. A furadeira é usada para fazer o furo na parede. Use um tipo mais adequado de broca para cada parede. Manômetro. É usado para medir a pressão do gás. É usado também na colocação ou retirada de gás e também na evacuação do sistema. Lembre-se que o manômetro utilizado no gás R22 é diferente do manômetro utilizado no gás R410. Bomba de vácuo. Serve para retirar o ar da tubulação e da unidade interna. A bomba de vácuo deverá ser adaptada para o novo fluido refrigerante R410. Flangeador. É usado para flangear a ponta do tubo. As flanges deverão ser feitas com muito cuidado e precisão. Verificar as medidas adequadas para cada caso. Cortador de tubos. É usado para cortar o tubo de cobre. Nunca utilize serra para cortar os tubos. As limalhas resultantes do processo podem contaminar o sistema. Lima. É usado para retirar as rebarbas da superfície do tubo de cobre cortado. Chave inglesa. A chave inglesa é usada para apertar as porcas. Chave de torque. A chave de torque é usada para apertar as porcas dos tubos de cobre com um torque específico. Detector de vazamento. É usado para checar se há vazamento de gás. O detector de vazamento utilizado no gás R410A é diferente do detector utilizado no gás R22. Balança eletrônica. Serve para medir a quantidade de gás a ser adicionado caso haja necessidade. Caso houver a necessidade de completar a carga de gás refrigerante 410A, será necessário o uso de balança eletrônica, manifold, mangueiras e manômetro específico para este tipo de gás. Multímetro alicate. Serve para medir a corrente elétrica e tensão de trabalho do condicionador de ar. Tenha sempre à mão as ferramentas necessárias e instale a unidade apropriadamente. Escolha o local da instalação considerando os seguintes pontos. Para a livre circulação do ar, reserve espaço entre a unidade interna e as paredes, conforme a dimensão recomendada ou maior. Escolha o local da unidade interna de modo que a distribuição do ar na sala seja a mais uniforme possível. Evite local onde haja incidência direta do sol ou com iluminação intensa. Quanto à unidade externa, reserve um local com os recuos recomendados. Tomar devidos cuidados para que não ocorra um curto-circuito do ar quente. Leve em consideração também que poderão ocorrer futuras manutenções na unidade. Encontre um local adequado para fácil drenagem da água. Evite instalar diretamente no tubo de esgoto, pois o odor poderá subir pelo dreno. O comprimento máximo da tubulação e o desnível máximo entre a unidade interna e externa depende da capacidade do ar-condicionado. Verifique no manual do equipamento para não ultrapassar estes limites. O condensador vem carregado com uma certa quantidade de gás refrigerante. Esta carga é suficiente até um certo comprimento de tubulação. Caso ultrapasse este limite, deverá ser adicionado uma certa quantidade de gás por metro de tubulação. Verifique no manual de instalação a quantidade de carga adicional, pois varia de modelo para modelo. Fixe o suporte na parede temporariamente com um parafuso. Certifique-se que o suporte esteja nivelado e de forma correta. Marque o local do furo com base nas setas, de acordo com as medidas demonstradas no manual de instalação. Para evitar que a água da chuva entre pelo furo e facilitar o posicionamento da mangueira de drenagem, fure de dentro para fora com uma pequena inclinação para baixo. Existem 4 pontos de encaixe.
Fixe as garras da unidade interna nas garras do encaixe, instalando a unidade interna. Remova o painel frontal. Remova a cobertura inferior. Conecte a fiação adequadamente. Parafuse o protetor de cabos. Para evitar a deformação da tubulação, segure um dos lados e desenrole no sentido oposto. Ao moldar o tubo, use sempre as duas mãos. Para tubos mais espessos, utilize a viradeira de tubos. Coloque o isolamento térmico no tubo. Sempre isole a tubulação separadamente. Fixe sempre a porca de conexão com as mãos. Aperte a porca de conexão com a chave de torque até que ela faça um clique. Para evitar deformação no tubo, envolva a proteção com uma fita adesiva. Ao juntar o cabo elétrico, tubulação e o dreno, sempre prenda com uma fita adesiva, certificando-se de que a mangueira de drenagem esteja no lado de baixo. Para proteger a tubulação e os cabos, enrole a fita decorativa ao redor deles. Para evitar a vibração e danos causados pela água, posicione a unidade externa sobre suporte de borracha ou fixe-a em mãos francesas, sempre nivelado. Ao cortar o tubo, escolha um ponto reto e não flexível. Para prevenir vazamento de gás e danos à tubulação, remova todas as rebarbas dos tubos. Ao fazer isto, aponte sempre o tubo para baixo. Flangear o tubo até a medida especificada. Para conseguir uma medida uniforme, gire a manivela até lacear e ouvir um clique. Depois disso, vire novamente até ouvir de 2 a 3 vezes mais. A superfície deverá ter brilho e não deverá haver rachaduras ou arranhões. Os equipamentos que trabalham com gás R22 e principalmente R410A não devem apresentar vazamento de gás refrigerante após sua instalação. Primeiramente, aperte a porca com as mãos até que esteja suficientemente segura. Em seguida, aperte-a com a chave de torque com torque apropriado. Para evitar a entrada de água e a ocorrência de ferrugem no ciclo do refrigerante, remova o ar da unidade interna e da tubulação. Conecte a mangueira de baixa pressão no manômetro na entrada de serviço. Conecte a mangueira central do manômetro à bomba de vácuo. Feche a válvula de alta pressão do manômetro e abra a válvula de baixa pressão. Ligue a bomba. Mantenha a bomba funcionando até que o mostrador do lado de baixa pressão indique menos 76 centímetros de mercúrio. Verificar no manômetro se a bomba atingiu o vácuo. Deixe ligado a bomba o tempo necessário para retirar todo o ar e umidade do sistema. Feche a válvula de baixa pressão. Desligue a bomba. Retire as tampas das válvulas. Libere o gás refrigerante abrindo a válvula do lado do tubo mais fino. Abra também a válvula do lado do tubo mais grosso. Aperte as tampas das válvulas e de serviço com a chave inglesa. Instalação elétrica. Utilize sempre um circuito independente para cada equipamento. A alimentação do equipamento é feita pela unidade interna ou unidade externa. Consulte o manual do equipamento para saber a localização da alimentação. Interligação da unidade interna com a unidade externa. Conecte a fiação da unidade interna com a unidade externa com a quantidade de cabos adequada para o modelo e sempre utilize cores diferentes para cada cabo. Conecte os cabos conforme o manual de instalação. Verificação da instalação. Faça sempre o teste de vazamento de gás em cada conexão do tubo. Cheque também se não há vazamento na conexão da unidade interna. Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado na posição correta. Aponte a mangueira de drenagem diretamente para baixo, de modo que a drenagem flua com facilidade. Previna a vibração do tubo fixando-o com uma abraçadeira. Instale o apoio do controle remoto em uma localização conveniente. Caso houver a necessidade de carga de gás, conecte a mangueira central do manômetro no cilindro. Purgue o ar da mangueira. Abra o registro do manômetro do lado de baixa pressão. A quantidade de gás que irá entrar na unidade condensadora deve respeitar o peso do cilindro na balança eletrônica e a metragem da tubulação do circuito refrigerante. Verificação das operações do equipamento. Verifique se a pressão de sucção do equipamento está de acordo. As pressões de sucção do equipamento utilizando o R410A são diferentes do R22.
Verifique também a tensão e a corrente de operação conforme consta na placa de identificação da unidade externa. Os modelos inversores à corrente nominal não serão necessariamente iguais ou próximos da corrente indicado na placa de identificação. Para os dias frios ou quente, onde no modo normal de operação o compressor não ligue, utilize o modo Test Room. Pressione a tecla Start Stop. Escolha o modo de operação, refrigeração ou aquecimento. Ao pressionar a tecla Test Room, a unidade deverá dar início à operação contínua e acender simultaneamente a lâmpada de operação, e o timer deverá mostrar o resultado do teste. Pressione cada uma das teclas do controle remoto e cheque se o motor e o compressor trabalham normalmente. Você pode abandonar o teste pressionando a tecla Start Stop novamente. Por favor, explique ao seu cliente como utilizar e manter a unidade funcionando de forma apropriada. Explicamos a instalação básica do condicionador de ar. O arranjo da tubulação e a instalação da unidade externa podem variar conforme o local da instalação. Procure sempre as melhores alternativas de instalação, levando em conta as limitações impostas pelo local, sempre obedecendo aos parâmetros técnicos.